O capítulo 20 do livro de Mateus começa com a parábola dos trabalhadores na vinha. O contexto dessa parábola ele é um pouco extenso, então hoje nós vamos ler essa parábola inteira para depois trabalhar o conteúdo dela. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui foi então o texto dessa parábola. Vamos tentar entender ela. Jesus havia dito nos capítulos anteriores, ele tinha abordado essa questão dos primeiros e últimos também, né? Então aqui ele traz uma parábola que nos faz refletir bastante e vocês vão ver que existem algumas atitudes nossas que são exatamente iguais a desses trabalhadores que foram convocados primeiro. Primeiro vamos entender o que aconteceu nesse texto. A parábola diz que um senhor, dono de uma vinha, né, onde se planta e colhe uvas, ele procurou alguns trabalhadores e os contratou, os que ele encontrou, para que fossem trabalhar na sua vinha. E aí ele combinou o valor do salário por aquele dia de trabalho, que seria de 1 denário por dia. E esse seria o valor contratado. Aí depois da 3ª hora sai, e encontra mais algumas pessoas que poderiam também ajudar no rendimento da vinha, e ele contrata também essas pessoas e manda eles para a vinha. Aí mais adiante, de novo, ele sai a caminhar e encontra mais algumas pessoas que não estavam fazendo nada, e ele então também as contrata e manda para a vinha. Está aumentando a produtividade dele. E por fim, na hora 1ª é relatado que ele encontra mais algumas pessoas que não estavam fazendo nada, e ele questiona por que não estavam fazendo nada. E as pessoas disseram: não tínhamos nada para fazer, ninguém nos contratou. E aí ele contrata também estes e manda eles para a vinha e fecha então o preço. Aí depois, no final do dia, então ele manda o seu administrador chamar todos que tinham trabalhado, que estavam lá na vinha, para que viessem receber então o seu salário pelo dia de trabalho. Aí ele começa pelos últimos que ele tinha mandado para lá, aqueles já do final do dia, e paga então 1 denário para eles pelo dia de trabalho. É o mesmo valor que ele tinha acertado com aqueles primeiros. E assim ele foi fazendo, né? Começando pelos últimos e chegando até os primeiros. Quando ele começou a chegar na faixa dos primeiros, que haviam negociado 1 denário por dia lá no início, aí esses começaram a falar entre si, a resmungar, porque acharam que eles iriam receber mais, já que tinham trabalhado mais tempo desde o início, né? E no fim acabaram recebendo o mesmo que aqueles que só pegaram o serviço no finalzinho, na reta final do dia. E
E então esse dono da vinha diz para eles: mas vocês não acertaram o preço comigo? Não era 1 denário pelo dia de serviço? Vocês estão reclamando do quê? Por acaso não posso fazer do que é meu, o que eu bem entendo, se eu combinei com vocês um salário e estou pagando esse salário, tem o que de errado nisso? E agora então vamos tentar entender qual é a interpretação desse texto. Esse texto tem a ver com a salvação. Quem é o dono da vinha? O dono da vinha é Deus. Os trabalhadores são aquelas pessoas que, ao serem contratadas, são as pessoas que estão se arrependendo e estão aceitando Jesus e entrando para o corpo de Cristo. Alguns, desde nascença, foram criados num berço cristão, outros ao longo da sua vida e alguns lá na reta final. Um exemplo clássico que nós temos, que ainda vamos chegar nesse texto, é o ladrão lá da cruz, que ele viveu a vida toda numa vida de pecado, tanto é que foi condenado à morte por cruz, que não era por qualquer coisa, né? A morte por cruz era destinada a aqueles crimes mais hediondos, mais severos, e ele estava lá na cruz ao lado de Jesus, e ao entrar em defesa de Jesus ali, ela relata que Jesus lhe declarou a salvação, ou seja, aconteceu um arrependimento daquele pecador lá na cruz, nos seus últimos instantes de vida. E o que esse texto está colocando é que não importa se eu aceitei Jesus há 30, 40, 10 anos, 5 anos, um mês, um dia, um minuto, não importa. Aos olhos de Deus, todos somos filhos de Deus, salvos da mesma forma. E aí, então, por que eu disse que isso iria nos fazer pensar? Porque a gente tem a tendência de ver assim, pessoas muito más que tem hoje no nosso mundo e por vezes dizer que esse não tem salvação, que aquele não tem salvação. Nós não sabemos. Se ele aceitar Jesus de coração no leito de morte, ele vai ser salvo. Então, nós não somos juízes. O único juiz é Deus e Jesus é o advogado. Não temos que nós nos preocupar com se a pessoa vai ser salva ou não. Nós temos que fazer o nosso trabalho, anunciar o Evangelho para propiciar que essas pessoas possam ter eventualmente acesso a essas informações que poderiam os levar, através do Espírito Santo, à conversão e remissão dos pecados. Então esse texto ele é bem profundo nesse sentido. É um pensamento que eu sei que assola muitas pessoas, o fato de pensar, mas eu levei uma vida toda andando direitinho, procurando fazer o caminho, não fazendo determinadas coisas erradas, e daqui um pouco uma pessoa que passou a vida toda, entre aspas, aproveitando a vida na ótica mundana, se arrepende no seu último dia de vida e é salva e entra no reino dos céus também. A gente tenta tratar isso como injustiça, assim como os trabalhadores aqui da vinha adotaram. Mas para Deus isso não interessa. Para Deus interessa que embora tenha demorado bastante tempo, aquela pessoa foi salva. E nós temos essa tendência de querer comparar, de querer colocar métrica. E aí temos que ter cuidado também para muitas vezes não ser um pensamento da seguinte forma: o cara aproveitou a vida, fez tudo que podia fazer de errado, só se arrependeu no final e tá tudo certo. Eu andei certinho, deixei de fazer as coisas do mundo e sou colocado na mesma balança. Então vejam só, esse pensamento egoísta e pecaminoso de ter esse sentimento de eu deixei de fazer as coisas erradas para andar certinho e não sou recompensado por isso. Então muito cuidado com esse tipo de pensamento. Depois, ainda enquanto Jesus caminhava com seus discípulos para Jerusalém, ele chamou à parte então os 12 e mais uma vez ele anunciou o que estaria por acontecer. Então ele diz que
ele seria entregue aos sacerdotes e escribas, que o condenariam à morte e o entregariam aos gentios, que no caso são os romanos, aquelas pessoas que não eram de Israel, para ele ser então escarnecido, açoitado e crucificado. Tudo conforme aconteceu, ele já estava anunciando. E no final ele diz: mas ao terceiro dia ressurgirá. Então, Senhor, inúmeras vezes Jesus apontou isso para os seus discípulos, que iria acontecer, e deixando claro que no final ele ressuscitaria. E quando da sua morte, parece que eles esqueceram da metade do que tinha sido anunciado. A morte aconteceu e eles não conseguiram logo de imediato vislumbrar que era só aguardar esses 3 dias pela ressurreição, né? Em seguida chegou a Jesus a mãe dos discípulos Tiago e João, e queria então pedir um favor a Jesus. Jesus interpelou então o que ela queria, né? E aí ela pediu que ele determinasse que no reino eterno Tiago e João se assentassem um à direita e outro à esquerda de Jesus, ou seja, ela queria uma posição de status para os seus filhos. O texto não deixa claro, mas pela resposta parece que Tiago e João estão ali juntos e Jesus acaba se dirigindo a eles. E aí Jesus responde que eles não sabem o que eles estão pedindo. E ainda completa: podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Falando da sua saga de morte, crucificação, sofrimento até a ressurreição. E lhe responderam que sim, podemos. E aí Jesus então declara: bom, bebereis então do meu cálice, mas quanto a assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Então, o que Jesus está colocando? A gente já falou que os discípulos, quase todos deles, morreram de uma forma trágica, né? E a exceção de João, que morreu no exílio, os demais não tiveram mortes nada agradáveis. Não que alguma seja agradável, mas não foram mortes triviais e nem por causas naturais, além de João. E aí Jesus mais ou menos já coloca aqui nesses termos aqui que haveria discípulos que iriam provar um pouco do que ele provou e teriam mortes horríveis, né? E aí ele também começa, aí ele puxa o assunto para falar com todos os discípulos, deixando claro que, diferente dos governantes, onde a política coloca status e poder, no caso deles, eles deveriam pensar o contrário, que aquele que quer se tornar grande, então seja esse que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o servo. Assim como ele mesmo, o Filho do Homem, fez, que não veio para ser servido, veio para servir e para dar a sua vida em prol da humanidade, para o resgate de todos. Esse texto ele também é bem profundo, né? Trata a questão da humildade, e que essa ânsia por poder, por status, não pode ser uma prática dos cristãos. E infelizmente a gente vê muito disso hoje, né? A sede de poder, pessoas dentro da igreja mesmo que querem a todo custo se manter e ter status e ostentar que são isso, que são aquilo. E na verdade o que Jesus sempre falou é que a atitude do cristão é de humildade, de servidão. E aqui mais uma vez isso vem aqui para nos chamar a atenção, para tomarmos cuidado também com isso. Ao final desse capítulo, saindo de Jericó, as pessoas indo atrás de Jesus, como sempre, né? E aí 2 cegos que estavam sentados à beira do caminho imploraram por misericórdia, por compaixão de Jesus. E a própria multidão ali começou meio a reclamar disso, a repreender esses cegos para que não incomodassem, né? De novo, numa atitude de soberba, né? Porque que aqueles cegos não teriam o direito então de falar com Jesus. E aí Jesus então pergunta para esses cegos, depois de prestar atenção neles, o que eles queriam que Jesus fizesse. E aí eles responderam que se abrissem os olhos deles.
E aí Jesus ficou então com pena deles, tocou os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e aí passaram a seguir a Jesus também. Então, mais um texto, mais um puxão de orelha, né? Mostrando o quão errado é a atitude de simplesmente se achar melhor do que os outros. De novo aqui Jesus relata, é relatado no texto, na verdade, aqui que Jesus ficou com pena e em contrapartida as pessoas que estavam numa multidão, pelo contrário, não tiveram pena nenhuma e estavam simplesmente intimidando os dois cegos para que não tentassem falar com Jesus. Bom, e aí chegamos então ao final do capítulo 20, então nos vemos no próximo capítulo.